Você pode ter demência no futuro. Você já parou para pensar que o isolamento social pode adoecer o nosso cérebro? Pois é, a solidão, quando se prolonga, não afeta só o coração. Ela mexe com a nossa memória, com o humor, com a forma como o cérebro envelhece. A The Lancet, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, já incluiu o isolamento social como um dos fatores que aumentam o risco de demência. E o mais bonito disso tudo é a amizade é uma das curas. Estar cercada de pessoas com quem a gente pode ser de verdade. Rir, chorar, compartilhar a vida. Protege o cérebro tanto quanto uma boa noite de sono ou uma caminhada diária. É sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos conversar sobre a amizade. Mas antes de a gente entrar aqui na amizade, na nossa convivência social, vou colocar aqui, vou fazer uma fotinha para você, colocar aqui, ó, o que apresenta na revista são 14 possibilidades. Aqui, ó, separar e fazer o seu print aí para você verificar. Se você tiver interesse que a gente aborde aqui outros assuntos que podem provocar ou não a demência, coloque aí nos comentários que eu vou adorar saber e nós voltamos aqui com um vídeo para você. Mas esses 14 que eu comentei aí para vocês, eles podem diminuir em até 45% o risco de demência. Isso significa que você não terá demência? Não significa que você não terá demência. Porém, ele pode ou você não ter, me contradizendo, ou jogar para mais tarde. E isso até 20 anos. Então, 20 anos não é 20 dias. Você pode jogar essas manifestações da demência, né? Que eu acredito que é uma das doenças mais tristes que existe, porque ela apaga a sua história. E você pensar aí que somente com a amizade você pode diminuir o risco aí em 45%. Também vou falar aqui que é o nosso foco, além de a gente falar das nossas relações, eu vou falar e vou focar aqui com você sobre a amizade feminina, que até pouco tempo atrás tão julgada e tão por nós mesmas e pelos homens, dizendo que a amizade feminina não existe. Aí eu posso falar um pouquinho para você do porquê que socialmente nós somos criadas para competir uma com as outras. Vamos voltar aí, século XVIII, século XIX, século XX, aonde nós tínhamos que disputar um homem, né? Eu tinha que conseguir um homem para casar, né? Aí a gente vem com as manifestações que hoje já mudou um pouquinho, mas apresentar a moça à sociedade significava que ela já estava pronta para casar, que ela já tinha os dotes necessários para estar num matrimônio, ou seja, ela estar na vitrine, na bandeja, sabe lá como, para ser escolhida por um homem. E não ser escolhida por um homem nessa época era algo bem complicado para as mulheres. Por quê? Elas eram apresentadas aí próxima a 15 anos de idade, e se elas não conseguissem casamento até os 18 anos de idade, elas estavam consideradas fora da prateleira, ou seja, elas não seriam mais escolhidas e elas não teriam mais a possibilidade de ter as suas casas, suas famílias. Então, a disputa era muito acirrada para conseguir um varão. Vê se pode. E daí, claro, se essa disputa era bem acirrada, então eu tinha que competir com outras mulheres. E a gente vem trazendo isso daí na nossa vida até hoje, né? Poucas amizades, ou não deveriam ser, que é sobre isso que a gente está conversando hoje, que as amizades femininas elas deveriam ser realmente verdadeiras, porque a amizade feminina nos leva para um lugar muito interessante que a gente já vai conversar daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre o
isolamento social. O isolamento social ele pode levar a gente para lugares no qual talvez a gente não consiga mais sair sozinho. A solidão ela não é só emocional, ela também é corpo, mente. Ela afeta o nosso cérebro, o nosso humor e principalmente a nossa memória. E hoje a amizade, ela é um tipo de autocuidado. Quando nós temos amizade, a gente precisa preservar essa amizade, cultivar essa amizade, porque ela nos leva para um lugar de conforto. Se você estiver aí ouvindo esse vídeo, você já deve pensar em uma ou mais pessoas, porque eu não acho que a amizade ela precisa estar condensada em uma única pessoa, ela pode estar distribuída, pode ser aquela amizade que seja para viajar, é uma pessoa gostosa para viajar, mas ela para assistir um filme no cinema já não é a melhor companhia e tá tudo bem, não tem nenhum problema nisso, em você ter amizade que vocês façam coisas diferentes com essas amizades. Tem aquela amiga que é para desabafar, tem aquela amiga que é para você fazer compra, tem aquela amiga que é do local de trabalho, que ela te faz o ambiente de onde você trabalha um ambiente gostoso de você ficar. Então, cultivar essas amizades, ter essas amizades, vai levar você para um lugar mais sereno, um lugar mais gostoso de estar. Conversar, rir, sentir a pessoa com você, escutar ou você ser a escuta de uma conversa, isso é um exercício para o cérebro. Envelhecer com vínculos é envelhecer com saúde. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa competição feminina que já está no nosso inconsciente e que deveremos ressignificá-lo, mudar, olhar de outra forma, ver as suas amizades femininas com um olhar mais acolhedor. Não ser uma amizade que, se tiver um homem envolvido, você fura o olho da outra, que é como nós somos ensinadas desde o século XVI, século XVII, dessa maneira que as amizades femininas foram ensinadas. Então, há uma competição, vamos falar aqui, corpo, roupa, idade, relacionamento. Nós entramos em competição. Não basta a competição masculina, ou seja, não vou nem dizer que é uma competição masculina, vou falar aqui um relato para vocês só um pouquinho. Sobre o corpo feminino, que é tão massacrado, que demorou tanto tempo para termos propriedade do nosso corpo, nós podemos decidir o que fazemos com o nosso corpo, porque quem acompanha um pouco de história, a história do feminino, a história da mulher, nós não tínhamos direito ao nosso próprio corpo. Quem decidia o que seria feito com o nosso corpo era o homem. Então, desde casamento a filhos, nós só conseguimos ter um pouco mais de autonomia a partir da pílula anticoncepcional, que nós passamos a ter controle da quantidade de filhos que nós teremos. Mas podem falar aí, não faz muito tempo não, que uma mulher para fazer uma laqueadura, ou seja, não quero mais ter filhos, o homem precisava assinar. Isso aqui, ó, tá do ladinho aqui, é recente. A estimativa do Ministério da Saúde é que foram feitas no ano passado cerca de 101 mil laqueaduras em todo o Brasil. Mas tem um detalhe, as mulheres precisavam da autorização do companheiro antes de entrar no centro cirúrgico. Agora, o acesso a esse procedimento está mais fácil. Já está em vigor uma nova lei que permite que as mulheres façam a laqueadura sem precisar do aval dos companheiros. Hoje, nós já temos meninas que não querem ter filhos. Já decidiram, muito nova, que não querem ter filhos. E assim, como assim, mulher, você não quer ter filho? Como assim?
Porque você veio ao mundo para procriar, para dar continuidade à espécie. Então, por isso, você não tem direito a não ter filhos. Graças à evolução, à luta de muitas mulheres que vieram antes da gente, isso já está sendo deixado de ser uma prática e você poder decidir. Mas vamos aqui ao assunto que eu dei uma desvirtuada, você percebeu? Eu faço isso. O pensamento começa a voar e eu começo devagar junto. Então, o corpo feminino, e a gente fala que nós somos as mais cruéis com a gente mesmo, em dizer qual é o padrão que o corpo feminino tem que ter, como que ele deve ser. E sim, julgamos. Sim, olhamos qual a roupa que está vestida e fofocamos. Repense aí um pouquinho sobre esse comportamento. Porque nós, mulheres, devemos ser companheiras uma das outras. Nós devemos defender umas às outras, porque os homens já estão aí. Não vou falar aqui homem no total, mas de uma forma geral. Não vou aqui falar pela exceção e sim pela maioria. Eu vou dizer aqui, não só a mulher contra os homens, contra a união. É o que está aí posto na sociedade e é isso que eu vou falar para vocês, porque é isso que a gente observa no meio que a gente convive. Eu vou falar aí uma história que não aconteceu também, aconteceu recentemente. Está na casa de uma amiga e um senhor de seus 50 e poucos anos olhar a foto de um corpo feminino na praia e dizer como ela tem coragem. Como ela tem coragem de quê? E olhando para o corpo desse homem, não estava muito diferente. Mas ele se julga mais. Ele se julga acima da nata. Por quê? Nós precisamos ressignificar isso. Nós precisamos, quando houver esses tipos de comentários, defender umas às outras e não rir junto. Porque, como eu estava falando aí, eu ligando a história. Como eu estava falando, faz pouco tempo que nós temos controle, somos donas do nosso próprio corpo. Então, precisamos honrar essas mulheres que vieram antes de nós e parar com essa competição sem sentido algum. Uma mulher, ela não pode ser medida, ela não pode ser vista pelo tamanho do seu corpo, pela forma do seu corpo, como ela está vestindo, como ela escolhe estar vestida. Abraça essa mulher. Porque assim como você tem aí as suas lutas, as suas indagações, os seus questionamentos internos, essa mulher que está do seu lado também tem. E quando você ri junto ou comenta com outra mulher sobre o corpo dela, sobre como ela está se vestindo, nós estamos indo na contramão de criar verdadeiras amizades, de ter vínculos realmente leais umas às outras. E nós podemos, sim, só uma mulher entende outra mulher. Você me entende? Você entende essa frase? Só uma mulher entende outra mulher. Então, por que eu não vou ser amiga? Amiga de verdade. Criar vínculos. E aí, vamos colocar em outro lado. Eu não tenho tempo para ter amizades. Eu não tenho tempo de cultivar amizades. Tem tempo para cultivar amizade, tem tempo para marcar um café, para jogar conversa fora, para uma ligação. Hoje as pessoas não fazem mais ligações, mas para fazer uma ligação, tem. Veja quanto tempo você passa no feed de um Instagram. Bastante, né? Quanto tempo você disponibiliza
para um relacionamento meia boca. Não é? Ah, mas então, não tô falando isso não. De vida. Você tem como sim cultivar. Sabe por quê? Que estudos já mostram. Quem estará com você no final são elas. São essas amizades que você cultiva. Então, toda vez que você falar que você não tem tempo para amizades, para cultivar amizades, reveja. E eu vou pegar minha água, porque eu tô com sede. Ó, bebi que eu bebi, acho que fora da câmera, né? Meu dilema é a água. Vamos fugir um pouquinho do assunto? Vamos falar um pouquinho sobre a água. Eu tenho duas coisas que eu sei que nos ajudam. Aqui nós estamos falando de amizade, que ajuda na relação da demência. E aqui da água em questão da saúde do corpo. Eu tenho muita dificuldade de lembrar de tomar água. Aqui eu comecei a falar, aí eu senti a garganta seca, lembrei de tomar água. Mas eu tenho dificuldade de lembrar de tomar água. Sabe qual é o horário que eu sinto sede? À noite. Tomo água. Só que quando eu acordo à noite para tomar água, eu já sei que eu passei sede durante o dia. Você tem essa dificuldade também de tomar água? Tem facilidade? Comenta aqui comigo. Vou gostar de saber. Se você é daquelas que tomam água todo o tempo, tem inveja de você? Ou se você é como eu, que tem que estar tendo lembretes para tomar água. Falando aí em amizades. No meu ambiente de trabalho, gente, né, toma cuidado com a água. Todo mundo com uma garrafa do lado. E daí eu combinei com uma amiga, que na hora, porque ela toma bastante água, ela não tem dificuldade de lembrar, de toda vez que ela levar a garrafa na boca, ela levantar e mostrar a garrafa para mim. Então, claro que ela não faz isso toda vez, que não tem como estar levantando, porque ela está num outro bloco de sistema de computadores. Mas ela toma a água dela, ela levanta lá, Lu, para eu lembrar de tomar água. Você vê como as relações de amizade, elas são importantes, elas são gratificantes na vida da gente. A amizade feminina é uma forma de resistência. Lembra lá que eu comentei com vocês que nós fomos criadas para disputar, para dividir, para não unir força, que foi dessa forma que se conseguiu dominação por muito tempo? Então, ter amizade feminina é uma forma de resistência. Queria colocar alface aqui ainda, será que vai? Quando uma mulher apoia a outra, elas envelhecem mais forte. Eu vou colocar aqui o caso de uma amiga. Ela está com a mãe com demência, já em nível avançado, chegando ao ponto que ela não podia mais morar sozinha, então foi uma busca, eles queriam encontrar uma casa que tivesse uma edícula, para que ela tivesse o cantinho dela, né, tivesse a privacidade dela. Procuraram por um bom tempo, mas não conseguiram. Aí pegaram uma casa maior, mais uma das cláusulas delas, além de ter essa edícula, era ficar no mesmo bairro que a mãe mora há 40 anos. Que os vínculos de amizades dela estão ali. Então, isso eles conseguiram, ficar no mesmo bairro, para que a mãe continuasse a receber a visita das amigas. E ela diz que vira e mexe, a mãe acorda e, claro, não reconhece a casa, não reconhece aquele ambiente. E ela começa a fazer a mala, dizendo que quer ir para casa, que ela não está na casa dela, que ela já cansou de ficar ali, ela quer ir para a casa dela. E quando as amigas vêm, esse quadro demora muito mais para acontecer. Para você ver
como que os vínculos de amizade, além de nos ajudar a não desenvolver esse quadro de demência, ou mesmo desenvolvendo o quadro de demência, consegue te colocar num lugar de segurança. Legal, né? Triste, porque a demência é uma doença, como eu falei aqui no início do vídeo, eu acho que é uma das doenças mais tristes, porque ela acaba com a sua história e você viva. Você esquece da sua própria história, né? Do lugar que você conquistou na sua vida. Por isso que vira e mexe aqui nesse canal a gente vem falar um pouquinho sobre isso. E hoje nós estamos falando da amizade, o quanto a amizade ela é importante nesse quesito. E aqui, vamos falar mais um pouquinho. A amizade, ela não é sobre quantidade. A amizade é sobre qualidade. Lembra lá que eu falei? Eu posso ter uma amiga para uma série de coisas diferentes, mas elas precisam ser genuínas. Porque quando essas amizades são genuínas, são de qualidade, elas vão te ajudar em todos os momentos. Eu acabei de falar aqui uma história de uma senhora que já está com demência e mesmo assim está sendo ajudada pelas amigas. Mas a amiga é aquela que acolhe no fim de um relacionamento, é aquela que está junto com você quando uma doença grave chega, é a amizade que vai acompanhar você nesse percurso. Porque uma amiga verdadeira, ela lembra quem você é. Quem você é na essência. Quem você é. Porque nós somos um combo. Um combo de qualidades e defeitos. E é nas amizades que nós acolhemos os nossos defeitos. Ah, ela é assim, mas, né? Lá vem uma qualidade. Para ser acolhida por uma amizade. O amor entre mulheres também é amor. É bonito, é potente e é preventivo. Envelhecer bem e ter o corpo forte, a mente ativa, o coração cercado de afeto. Às vezes, a melhor vitamina para o cérebro é uma boa conversa com uma amiga. Quando foi a última vez que você mandou "tô com saudade" para uma amiga? Pequenos gestos mantêm a conexão viva. Pense. Beijo. Até o próximo vídeo. Opa.